Você já imaginou como seria administrar não apenas um reino próspero, mas também um harém com 1000 mulheres? Este foi o desafio do homem, considerado o mais sábio que já viveu. Salomão, filho de Davi. Não apenas construiu o templo mais magnífico de sua época, mas também acumulou 700 esposas e 300 concubinas. Uma história de esplendor, sabedoria e, ironicamente, de como até o mais sábio pode ser desviado. Sobre os escombros de uma nação dividida por conflitos internos, erguia-se agora um jovem monarca. Salomão, cujo nome significa paz, assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai, o rei Davi. Não era qualquer sucessão, era a continuidade da promessa divina feita a um homem segundo o coração de Deus. Naquela noite, em Gibeão, enquanto as estrelas brilhavam sobre o território de Benjamim, o jovem rei oferecia 1000 holocaustos sobre o altar. O cheiro do sacrifício subia aos céus, enquanto todo o reino observava seu novo líder. Diferente de muitos monarcas que iniciavam seus reinados com demonstrações de força militar, Salomão escolhera começar com adoração. Na quietude que se seguiu aos sacrifícios, Deus apareceu a Salomão em sonhos. «Pede-me o que queres que eu te dê», disse-lhe o Senhor. O jovem rei poderia ter pedido riquezas, longa vida ou a destruição de seus inimigos, mas suas palavras revelaram um coração diferente. «Dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal». A resposta agradou ao Senhor, que prometeu não apenas sabedoria sem igual, mas também riquezas e honra como nenhum rei antes ou depois dele jamais conheceria. O jovem que havia subido ao trono agora se levantava como o homem mais sábio da terra. O sol da manhã iluminava Jerusalém, enquanto 2 mulheres se ajoelhavam diante do trono real. O salão estava repleto de nobres, conselheiros e guardas, todos em silêncio absoluto enquanto o drama se desenrolava. «Esta mulher e eu moramos na mesma casa», começou uma delas com voz trêmula. «Eu dei à luz um filho e 3 dias depois ela também teve um. Estávamos sozinhas, sem mais ninguém na casa». Os olhos da mulher se encheram de lágrimas enquanto continuava. «Durante a noite o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele, e ela se levantou à meia-noite, tomou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e colocou seu filho morto ao meu lado». A outra mulher interrompeu com veemência. «Não! O filho vivo é meu e o morto é seu». «Mentira», retrucou a primeira. «O morto é seu filho e o vivo é meu». O salão permaneceu em silêncio enquanto as mulheres continuavam sua discussão acalorada. Não havia testemunhas, não havia provas, apenas 2 mães, uma criança viva e uma terrível disputa. Salomão observava ambas as mulheres. Seu rosto permanecia sereno, embora seus olhos revelassem uma profunda concentração. Nada parecia perturbá-lo pelo dilema aparentemente insolúvel. Então ele falou: «Tragam uma espada». Quando a espada lhe foi entregue, ordenou: «Dividam a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra». Um murmúrio percorreu a corte. A verdadeira mãe, tomada de angústia maternal, imediatamente gritou: «Por favor, meu senhor, dê o bebê vivo a ela, não o mate». A outra, porém, insistiu friamente: «Nem meu, nem seu, divida-o». O rei apontou para a primeira mulher e declarou: «Entreguem o bebê vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a verdadeira mãe». Naquele dia, todo Israel ouviu sobre o julgamento do rei e passou a temê-lo, reconhecendo que a sabedoria de Deus estava nele para administrar a justiça. As primeiras luzes da aurora tingiam de dourado as colinas de Jerusalém, quando Salomão subiu à montanha onde seu pai Davi havia comprado a eira de Araúna, o Jebuseu.
O rei contemplou o espaço vazio, mas seus olhos viam o que ainda não existia. Aqui, disse ele aos conselheiros que o acompanhavam, ergueremos um templo para o nome do Senhor. Após anos de guerra sob o reinado de Davi, Israel finalmente conhecia a paz. E agora seu filho construiria não um palácio para glorificar a si mesmo, mas um templo para o Deus que dera a vitória a seu povo. O projeto era ambicioso, maior que qualquer estrutura jamais construída em Israel. Seria necessário importar madeira de cedro do Líbano, pedras preciosas de terras distantes e artesãos especializados de outros reinos. Salomão escreveu a Hirão, rei de Tiro: sabes que meu pai Davi não pode edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso de todos os lados. Não há adversários nem calamidades. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Hirão respondeu com entusiasmo, enviando cedros e ciprestes do Líbano, transportados em jangadas pelo mar até Jope. De lá, Salomão os fazia subir até Jerusalém. O rei mobilizou 30.000 homens de Israel, enviando-os ao Líbano em turnos de 10.000 por mês. 70.000 carregadores e 80.000 cortadores nas montanhas trabalhavam sob a supervisão de 3.300 oficiais. Na pedreira, o som de martelos e cinzéis ecoava dia e noite enquanto blocos enormes de pedra eram cortados com precisão extraordinária. Mas no local da construção, reinava um silêncio reverente. No templo, durante a construção, não se ouviu o som de martelo, picareta ou qualquer outra ferramenta de ferro. Assim começou a elevação do mais glorioso edifício que Israel jamais construíra. Não apenas um monumento de pedra e madeira, mas o símbolo visível da presença de Deus entre seu povo. O Monte Moriá fervilhava de atividade enquanto milhares de trabalhadores moviam-se com propósito preciso. Pedras gigantescas, algumas pesando toneladas, eram posicionadas com uma precisão que desafiava a tecnologia da época. O templo emergia do solo rochoso como um testemunho da grandeza de Deus e da devoção de Salomão. O projeto seguia exatamente as especificações divinas. O edifício principal media 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico à frente do templo tinha 20 côvados de largura e 10 de profundidade. Janelas estreitas permitiam que a luz entrasse, enquanto o interior era dividido em 3 seções: o pórtico, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, Salomão ordenou a construção de 2 querubins enormes, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos com ouro puro. Cada um media 10 côvados de altura, com asas que se estendiam por 5 côvados cada. Ficavam lado a lado, com as asas internas se tocando no centro do santuário e as externas tocando as paredes. As asas dos querubins devem se estender de parede a parede, instruiu Salomão aos artesãos. Eles guardarão a arca da aliança, onde o nome do Senhor habita. As paredes interiores foram revestidas com painéis de cedro, sem que nenhuma pedra ficasse à vista. Esses painéis foram entalhados com figuras de querubins, palmeiras e flores abertas, e depois cobertos com ouro puro. No pátio exterior, o mar, de bronze, um enorme tanque para a ablução dos sacerdotes, repousava sobre 12 bois de bronze, 3 voltados para cada direção. 10 pias móveis, cada uma sobre bases ornamentadas com leões, bois e querubins, completavam o mobiliário do pátio. Enquanto os martelos silenciavam e o trabalho diário chegava ao fim, Salomão frequentemente caminhava sozinho entre as colunas, inacabadas, sob a luz do crepúsculo. Ele contemplava a crescente estrutura que abrigaria a presença de Deus. Será que Deus realmente habitará na terra? Murmurava ele, repetindo a pergunta que ecoava em seu coração.
Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, quanto menos este templo que estou construindo. Mesmo com toda a sua sabedoria, o rei sabia que nenhuma estrutura feita por mãos humanas poderia conter a glória do infinito. No entanto, seguia em frente, determinado a criar um lugar onde o povo de Deus pudesse encontrar sua presença. 7 anos após o primeiro bloco de pedra ser assentado, o templo finalmente estava completo. Da fundação ao último ornamento, cada detalhe havia sido executado conforme as instruções divinas. Era hora de trazer a Arca da Aliança para sua nova morada. A cidade de Jerusalém transbordava com israelitas que haviam acorrido de todas as tribos, desde Dan no extremo norte até Berseba no sul. O povo veio para testemunhar este momento histórico. O próprio Salomão, vestido com seus trajes reais mais esplêndidos, liderava a procissão. Ao som de trombetas, harpas e símbolos, a arca foi erguida por sacerdotes consagrados. Sob sua cobertura de ouro puro, guardava as tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali no Horebe, onde o Senhor fizera a aliança com os israelitas após sua saída do Egito, com reverência Zadok. Enquanto os levitas avançavam com a arca, carregamos a presença do santo. O cortejo solene subiu a colina do templo, movendo-se lentamente entre a multidão que se prostrava em adoração. Quando os sacerdotes finalmente entraram no lugar santo e depositaram a arca sob as asas dos querubins, aconteceu algo extraordinário. Uma nuvem preencheu o templo. A glória do Senhor manifestou-se de forma tão intensa que os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. A presença divina havia tomado posse de sua casa. Diante deste sinal visível da aprovação de Deus, Salomão ajoelhou-se sobre uma plataforma de bronze no pátio do templo, visível a todos os israelitas reunidos. Com as mãos estendidas para o céu, ele orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que mantens a aliança e a misericórdia com teus servos, que caminham de todo o coração diante de ti. Mas será que Deus realmente habitará na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, quanto menos este templo que construí. A oração de Salomão continuou, pedindo a Deus que ouvisse as súplicas de seu povo quando orassem voltados para este templo, em tempos de guerra, seca, fome ou exílio. Por fim, ele abençoou toda a Assembleia de Israel. Seguiram-se 14 dias de celebração. 22.000 bois e 120.000 ovelhas foram sacrificados. O aroma das ofertas subia aos céus enquanto o povo festejava com alegria indescritível a bondade de Deus. No último dia da festa, Salomão despediu o povo. Retornaram às suas tendas alegres e felizes por todas as bênçãos que o Senhor havia concedido a Davi e a todo Israel. Os aposentos das mulheres ocupavam uma área extensa ao sul do complexo palaciano. Jardins perfumados, fontes murmurantes e pátios ornamentados criavam um ambiente de luxo exclusivo para as esposas e concubinas do rei. Servos e eunucos circulavam silenciosamente, atendendo aos desejos das centenas de mulheres que habitavam este mundo fechado. 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas, murmurava Abiatar, o antigo sacerdote que Salomão havia destituído do ofício. Nenhum homem pode dividir seu coração entre tantas mulheres e ainda mantê-lo inteiro para Deus. A estrutura do harém era tão complexa quanto a administração do reino. Hierarquias rígidas determinavam privilégios, aposentos e acesso ao rei. No topo desta pirâmide social estavam as esposas estrangeiras de linhagem real. Alianças, políticas vivas que garantiam a paz com nações vizinhas.
A filha do faraó ocupava posição especial com seu próprio palácio construído especificamente para ela. Não habitará na casa de Davi, declarara Salomão, porque os lugares onde esteve a arca do Senhor são santos. Esta ironia não escapava aos sacerdotes mais devotos. O rei mantinha sua esposa egípcia separada dos lugares santos, mas permitia que ela trouxesse consigo os rituais de sua terra natal. Cada princesa trouxera não apenas dotes e tratados comerciais, mas também suas tradições religiosas. Em respeito a estas esposas reais, Salomão permitira a construção de altares para suas divindades nas colinas ao redor de Jerusalém. É apenas diplomacia, justificavam seus conselheiros. O rei não abandona o Senhor, apenas demonstra respeito pelas tradições de seus aliados. Mas nos corredores do harém, a competição era feroz. Cada mulher lutava para ganhar o favor do rei, para ter alguns momentos de sua atenção. Algumas o viam apenas ocasionalmente em raras visitas noturnas. Outras, mais privilegiadas, desfrutavam de sua companhia em banquetes privados ou caminhadas pelos jardins palacianos. As mais astutas entendiam que o verdadeiro poder residia na capacidade de influenciar o pensamento do rei. E assim, lentamente, as vozes estrangeiras começaram a moldar a mente que Deus havia tornado a mais sábia de todas. Enquanto o templo tomava forma no horizonte de Jerusalém, Salomão fortalecia seu reino através de estratégias que ultrapassavam as fronteiras de Israel. Suas alianças políticas criavam raízes profundas, estabelecendo um período de paz sem precedentes. O sol da manhã dourava o palácio real quando emissários do Egito foram anunciados. Eles vinham trazendo a filha do faraó, agora prometida como esposa para o rei Salomão. Os cortesãos sussurravam entre si, admirados com a significância deste momento. O Egito, potência mundial, oferece sua princesa ao filho de pastores hebreus, declarou Benaia, chefe da guarda real, enquanto a procissão egípcia atravessava os portões de Jerusalém. Centenas de servos carregavam baús com o dote real: ouro, linho fino, perfumes exóticos e mobiliário de ébano. A princesa egípcia, coberta com véus cerimoniais e adornada com joias que cintilavam sob o sol mediterrâneo, caminhou com dignidade pelos corredores de mármore do palácio. Para ela, Salomão mandara construir uma residência separada, próxima ao seu próprio palácio. "Minha casa está quase completa", explicou ele aos conselheiros que questionavam a sabedoria de trazer uma estrangeira pagã para dentro de Israel. "Mas primeiro devo terminar a casa do Senhor. Por isso, ela habitará na cidade de Davi até que eu complete sua residência." Esta não seria a última aliança matrimonial do sábio rei. Nos anos seguintes, princesas de Moabe, Amon, Edom, Sidom e da terra dos Hititas juntaram-se ao crescente harém real. Cada uma vinha com promessas de paz, acordos comerciais e vantagens diplomáticas. "O rei deve se fortalecer com muitas alianças", argumentava Azarias, filho de Zadok, um dos principais conselheiros. "Assim, Israel estará protegido por todos os lados." Mas nem todos viam com bons olhos estas uniões. Zadok, o sumo sacerdote, lembrava frequentemente as palavras de Moisés: "Não tomarás para ti mulher das filhas dos povos ao redor, para que não te desviem de mim para servirem a outros deuses." Salomão ouvia estes conselhos com expressão impassível. Sua sabedoria era lendária, sua riqueza incomparável. Sob seu governo, Israel expandia-se pacificamente, tornando-se um centro de comércio e cultura. Quem ousaria questionar os métodos do homem a quem o próprio Deus concedera sabedoria?
O sol nascente refletia no Mar Vermelho enquanto navios carregados partiam do porto de Ezion-Geber. Em suas tripulações, marinheiros israelitas aprendiam as artes da navegação com os experientes fenícios enviados pelo rei Hirão de Tiro. Esta frota comercial, construída por ordem de Salomão, simbolizava a nova era de prosperidade de Israel. Trazei ouro de Ofir, ordenara o rei, e madeiras exóticas, pedras preciosas, marfim, especiarias, tudo o que há de mais precioso em terras distantes. No Palácio Real em Jerusalém, Salomão trabalhava incansavelmente para transformar Israel em uma potência comercial. Sob sua administração, estradas foram pavimentadas, postos de parada foram estabelecidos para caravanas, e acordos comerciais foram firmados com reinos distantes. De todas as partes do mundo, vêm mercadores para negociar em Israel, comentou orgulhosamente Josafá, o cronista real, enquanto observava uma caravana de camelos carregados com mercadorias da Arábia entrando pelos portões da cidade. A riqueza fluía para Jerusalém em quantidades sem precedentes. A cada ano, chegavam 666 talentos de ouro, registravam os escribas, sem contar os impostos dos mercadores, dos reis árabes e dos governadores das províncias. Salomão transformou essa abundância em esplendor visível. Escudos de ouro maciço para sua guarda pessoal, um trono magnífico de marfim revestido de ouro e taças e utensílios do metal precioso para seu palácio. Na casa do rei não havia nada feito de prata, relatavam os visitantes impressionados, pois nos dias de Salomão a prata era considerada de pouco valor. Os produtos de seus projetos comerciais alimentavam o luxo da corte. Cavalos eram importados do Egito e da Cilícia. Carruagens vinham do Egito por 600 ciclos de prata cada uma, e cavalos por 150. Salomão, por sua vez, os revendia aos reis hititas e sírios com grande lucro. Toda esta prosperidade gerava admiração, mas também preocupação entre os anciãos, que lembravam os mandamentos de Moisés. O rei não deverá possuir muitos cavalos, não deverá tomar para si muitas mulheres, nem acumular grande quantidade de prata e ouro. A notícia correu pelos corredores do palácio como fogo em palha seca. Uma rainha estrangeira havia chegado com uma caravana tão extensa que sua entrada em Jerusalém durou horas. Não era uma princesa em busca de aliança matrimonial, mas uma monarca em sua própria autoridade, a misteriosa rainha de Sabá. Ela veio testar a sabedoria de nosso rei com enigmas, explicavam os cortesãos enquanto observavam a imponente comitiva que se aproximava do palácio. Camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas formavam uma procissão que maravilhou até mesmo os cidadãos de Jerusalém, já acostumados com o luxo da corte de Salomão. Ao entrar no salão do trono, a rainha manteve-se digna e composta. Seus olhos perspicazes analisavam cada detalhe da corte israelita. A organização dos ministros, o vestuário dos servos, até a disposição dos utensílios nas mesas. Nada escapava à sua observação atenta. Ouvi falar de tua sabedoria e prosperidade em minha terra distante, disse a Salomão, após as formalidades iniciais. Mas confesso que não acreditei nas histórias até vir verificar com meus próprios olhos. Durante dias, a rainha testou Salomão com perguntas difíceis e enigmas complexos. Nada ficou sem resposta. A mente brilhante do rei israelita desvendava cada desafio intelectual com facilidade desconcertante. Ela foi conduzida pelo palácio, observando a administração eficiente, os banquetes suntuosos, as vestes dos oficiais e as escadarias que levavam ao templo do Senhor. Quanto mais via, mais maravilhada ficava. Nem a metade me foi contada, exclamou finalmente a rainha.
Tua sabedoria e prosperidade excedem em muito os rumores que ouvi. Felizes são teus homens, felizes são teus oficiais que estão continuamente diante de ti, ouvindo tua sabedoria. Antes de partir, ela presenteou Salomão com 120 talentos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais chegou a Israel tamanha abundância de especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão, registraram posteriormente os cronistas. Salomão, por sua vez, deu à rainha tudo o que ela desejou, tudo o que pediu, além do que ele já lhe havia dado de sua real generosidade. O céu sobre Jerusalém estava escuro quando Salomão subiu lentamente a colina oriental. Seus passos eram pesados, muito diferentes da energia que o impulsionara durante a construção do Templo décadas antes. A idade avançada curvava seus ombros, mas eram os compromissos espirituais divididos que mais pesavam em sua alma. De onde estava, podia ver a fumaça que subia de diversos altares nas colinas ao redor da cidade santa. Altares que ele mesmo havia permitido construir para agradar suas esposas estrangeiras. Para Astarote, deusa dos Sidônios, para Quemos, abominação dos Moabitas, para Moloque, divindade dos Amonitas. Como chegamos a este ponto? Sussurrou para si mesmo, enquanto contemplava a cidade que seu pai lhe havia entregado. Eu, que construí um templo para o nome do Senhor, agora tolero ídolos em sua terra. O processo havia sido gradual, quase imperceptível. Primeiro, pequenas concessões às tradições religiosas de suas esposas estrangeiras, meros gestos diplomáticos, argumentavam seus conselheiros. Depois, santuários privados dentro dos aposentos das princesas. Por fim, altares públicos nas colinas ao redor de Jerusalém. Sua mente, outrora a mais brilhante de todas, agora estava dividida entre lealdades conflitantes. O homem que havia escrito: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria", agora sentia a fragmentação de sua própria devoção. Natã, filho do profeta que havia servido seu pai Davi, aproximou-se silenciosamente. "Meu senhor, uma mensagem do Deus de Israel." Salomão voltou-se lentamente. Algo em seu olhar revelava que já sabia o conteúdo da mensagem. "Assim diz o Senhor", começou Natã, sua voz firme, apesar da gravidade das palavras. "Porquanto tens feito isto, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei." Um silêncio pesado seguiu-se às palavras do profeta. Salomão olhou para o horizonte, onde o templo que construíra refletia os últimos raios do sol poente. Sua vida havia sido um paradoxo, o mais sábio dos homens cometendo a maior das tolices. O construtor do templo de Deus, permitindo a proliferação de altares pagãos. "A sabedoria sem obediência é como um edifício sem fundação", disse finalmente. "Escrevi milhares de provérbios para outros, mas falhei em viver segundo meus próprios ensinamentos." Enquanto descia a colina em direção ao palácio, o rei refletia sobre o legado contraditório que deixaria. Um reino próspero, mas internamente dividido. Um povo sobrecarregado de impostos para sustentar seu luxo. Um harém de 1000 mulheres. Mas um coração que jamais encontraria verdadeira satisfação. O homem que tinha tudo terminava seus dias compreendendo o que escrevera anos antes. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão teve tudo o que um homem poderia desejar. Riquezas incontáveis, ouro, prata e tesouros além da imaginação. Poder ilimitado. O rei mais respeitado de sua época, sabedoria divina.
presente dado pelo próprio Deus, um harém real. 1000 mulheres à sua disposição, mas tudo isso não foi suficiente. No final da vida, ele descobriu a dura verdade. Sabedoria sem obediência a Deus é inútil, prazeres temporários levam a um vazio eterno. Nenhum sucesso compensa um coração longe de Deus. Salomão teve tudo: sabedoria, riqueza e poder, mas no fim suas escolhas o afastaram de Deus. Sabedoria sem obediência é como um barco sem remos. Você pode ter a melhor embarcação, mas vai ficar à deriva. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Caminho da Fé e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. A verdadeira sabedoria começa quando colocamos Deus em primeiro lugar. E esse é o caminho que queremos trilhar com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Peço que Deus te abençoe.